pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje tivemos aí um problema com a internet, estou eu aqui gravando a aula para que você possa ter a oportunidade de assistir e realizar todas as suas atividades propostas, ok? Então, a nossa aula de ciências, pega aí para mim, por gentileza, seu caderno, seu livro, seu estojo e vem comigo, vem. Então, aula 12 de ciências. Data de hoje, 17/3/2021. Atividades, leitura e exercício no livro, página 246 a 249. Professora, mas nós já fizemos a 246. Mas eu vou retomar para explicar para vocês, porque como a aula tinha caído, né, terminado, a aula passada, pode ter ficado alguma dúvida, e é melhor que não haja nenhuma dúvida. Por isso, eu vou reexplicar, né, para que vocês entendam. Nós vamos grifar os pontos importantes, para que vocês fiquem entendendo todo o conteúdo de forma bem clara, bem objetiva. Então, vamos registrando aí. Vou dar um tempinho para que você possa registrar. Mais 10 segundinhos. Então, vamos lá. Na página 246, vem trazendo aí a composição do organismo, ok? O organismo é tudo que nós temos funcionando, né? São os órgãos vitais, são o composto do sistema, que compõe o sistema, para que nós possamos sobreviver, ok? Então, nós temos aqui, olha, um pássaro chamado tururu, ok? E aqui nós temos, então, 4 imagens, ó, imagem A, imagem B, imagem C, imagem D, que é a do pássaro. Então, eu vou explicar, nós vamos grifar, ok? Então, vamos lá. Ó. Composição do organismo. Em grande parte do organismo pluricelulares, muitas células, as células estão organizadas em estruturas diferentes que garantem o funcionamento do organismo como um todo. Então, as células, elas vão fazendo como se fossem grupinhos, se organizando para funcionar com perfeição, ok? As células podem apresentar forma, tamanhos e funções diferentes. A função e o tamanho da célula que compõe a pele do rosto não é o mesmo da célula que forma o tecido do coração. São tamanhos diferentes, formatos diferentes e funções diferentes. Ao se agrupar, aí você vai lá, olha. Então, as células têm formas, tamanhos e funções diferentes, certo? E aí você vai lá. O conjunto de células que desempenham a mesma função forma um tecido. E aí eu vou continuar explicando. Troca de cor, para ficar bem bonito, para ficar organizado, para que você possa entender. Tecidos diferentes têm funções específicas, mas que juntos formam um órgão. Então, olha, tecidos, aí você vai lá e grifa, olha. Tecidos diferentes com funções específicas formam um órgão, ok? Então, olha,
A célula que forma o tecido muscular, que forma o coração, é diferente da célula que forma o tecido muscular dos meus rins, porque são funções diferentes, ok? Aí você troca de cor de novo. Por que está trocando de cor, professor? Para você entender que eu estou falando de coisas diferentes. Então, primeiro eu falei que as células têm tamanhos, formas e funções diferentes, e que o conjunto de células forma um tecido. Depois eu falei que esses tecidos têm funções. É igual nós, ó. Eu tenho a função de ensinar, você tem a função de aprender. Funções diferentes. Formam um órgão, ok? E o órgão funcionando de forma coordenada, certinho, compõe o sistema que forma um organismo, ok? Como são o tuiuiu, o cachorro, o sapo, a barata. E aí você pode ir lá e grifar essa parte também. Professora, eu não tenho livro. Então, presta atenção para que você não perca nenhum detalhe, ok? Bom, já grifei. Vem aqui, guardo o meu negócio, aí eu vou explicar. O que são vitais? Quando a gente fala de órgãos vitais, igual o coração, é um órgão vital. Ele te ajuda a sobreviver. Ele tem o cuidado de te manter vivo. O que te mantém vivo? Coração e cérebro. Ok? Então, nós temos aí, ó, com a interação entre os sistemas, o organismo pode interagir com o meio externo, se alimentar, se reproduzir e realizar outras funções vitais. Então, olha, aí entra o pássaro, olha. Eu tenho aqui uma célula do músculo, uma célula de músculo. Ela parece até uma salsicha. Quando juntas várias células juntos, elas vão somando, ó, como se fossem meus dedos assim, ó, juntando, elas vão formando um tecido, uma proteção. E depois delas todas juntas, elas formam o quê? Um órgão. Ok? Que aqui está o coração. E o tuiuiu é o organismo, aquilo que vai movimentar. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Na página 247, vem falando assim, álbum de ciências. Modelo de célula animal. Essa aí é de animal. Ah, de qual animal que é, professor? Não sei. Pode ser de qualquer animal, mas vamos ver, olha. Lembrando que a célula é dividida em 3 partes. Membrana, que é a pele que reveste, o citoplasma, que é dentro dela, e o núcleo, que é o meiozinho onde gera a vida, ok? Aí alguém me perguntou se é só lembrar do ovo. É isso, quando a mamãe quebra lá o ovo, aí tem a membrana, que é aquela parte transparente, mas que delimita o ovo. Tem aquela parte transparentinha, que é melecosa, que é o citoplasma. E a bolinha que fica ali no meio, laranjinha ou amarela, que é o núcleo, ok? Então, vamos lá. Um modelo científico é uma representação simplificada de uma estrutura ou teoria mais complexa. A seguir, vamos apresentar um modelo de célula animal. Nem todas as células possuem a mesma estrutura, mas, apesar dessas diferenças, a maioria das células é composta por membrana celular, citoplasma, núcleo, as 3 partes que eu falei. Então, tá aqui, ó. Tá vendo essa parte mais roxinha de fora? É a membrana, que ela é a capinha que reveste a célula, protegendo, né? Protegendo das irregularidades, de substâncias, de saída e entrada de outras substâncias. Tá vendo essa parte azul clarinha aqui?
cheia de coisinhas laranja, verde. Então, essa parte aqui, azul clarinho, é o citoplasma, é a substância que prende a célula, ok? Na qual estão mergulhadas outras estruturas de células. Então, nesse citoplasma, tem outros tipos de célula. Olha, essa é diferente, essa é uma bolinha, parece uma ervilha. Essa aqui, ó, parece uma vagem, que é aquele coisa grandão. E aqui nós temos o núcleo, onde armazena todas as informações hereditárias do organismo e controla a atividade realizada pela célula. É daqui do núcleo que sai as multiplicações, as reproduções, né? Hereditária. O que é hereditário? Transmitido de geração em geração. Então, uma célula que tem no corpo da sua mãe, quando você está lá na barriga da sua mãe, ela é lançada para sua formação e você vai ter uma célula que é hereditária, que vem da vovó, da bisavó para a avó, da avó para a mãe, da mãe para o filho, do filho para o neto, e assim vai embora. Até aí tá tranquilo? Então, vamos continuar. Seres unicelulares, que têm uma única célula, são compostos por uma única célula capaz de viver de forma independente de outras células ou seres vivos. Ela é tão chique que ela não precisa de ninguém. Mesmo ela sendo sozinha, ela realiza todo o trabalho. Olha que bacana. Ela não precisa das coleguinhas, porque a pluricelular precisa de muitas para fazer a função. A unicelular não. Ela é sozinha, centrada, e aí ela fala, não, eu sou sozinha, mas eu dou conta. E ela mostra que dá conta. Nós estamos precisando aprender com essa célula, não estamos? Os organismos pluricelulares são formados geralmente por diferentes tipos de células e são especializados em funções diferentes. Essas células não podem sobreviver independente do organismo ou ao qual pertence. Então, vamos lá. A célula da pele não consegue viver sozinha. Ela precisa que a pele se junta ao músculo, né, para que ela possa viver. Por exemplo, no corpo humano, há tipos de célula que compõem o coração, mas eles não sobrevivem se o restante do organismo não estiver funcionando. Ou seja, se o seu coração, que é cheio de célula, precisa de muitas células para fazer o tecido do coração. É igual lá do tuiuiu, certo? Nós também somos animais, porém nós somos animais pensantes. Se a célula do nosso coração morre, ela para. Por isso que as pessoas têm parada cardíaca. A célula parou, morreu. Se as outras não tomam um choque ali para tomar um fôlego, a pessoa pode morrer. Olha para vocês verem. Aí, está perguntando assim, em que outra, né? Encontre nesta unidade outras imagens que possam ser modelos científicos. Aí está lá na 246, olha. Falando de célula lá do tuiuiu, olha. Lembra que eu falei, olha? Célula de músculo, tecido muscular, o órgão vital, que é o coração. Muito legal, não é, gente? Eu falo que eu viajo, galera. Eu fico doida. Porque eu vou confessar para vocês. Eu estou tendo que estudar e é muito para eu dar aula para vocês. E isso é muito bom saber que a cada dia eu relembro e aprendo um pouco mais. E eu espero que você também esteja gostando e aprendendo muito com as minhas aulas, não só de ciências, mas de matemática, de português, de geografia, de história, de ética, de artes, e assim nós vamos chegar lá ao firmes.
Na página 248, nós vamos entrar no assunto novo, mas que faz parte do contexto. Nós falamos das células, né? E agora nós vamos falar de vírus e bactérias. Meu Deus! Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Que é causada por vírus. Concorda? Então, olha que legal. Então, vamos lá, olha. Os vírus são seres microscópicos, tão pequenininho que a gente pode abrir o nosso olho do tanto que a gente quiser, que a gente não enxerga. Tem que ir lá no microscópio, ó, lente forte, luz, para que a gente possa enxergar os vírusinhos. Então, vamos grifar? Eu gosto de grifar, gente. Vocês gostam? Eu espero que sim, né, galera? Porque eu peço para grifar, senão vocês vão ficar... Tem hora que eu perco aqui, a claridade me deixa eu meia ceguinha aqui. Então, vamos ler e vamos grifar. Então, olha, os vírus, vamos grifar, tudo que é importante. São seres microscópicos que não são formados por células e têm uma estrutura muito simples. Ok? Eles não são formados por células, os vírus. Mas eles conseguem viver e reproduzir dentro de uma célula. Olha que elevado eles. É igual menino bagunceiro. Ele chega na casa dos outros, ele faz um auê, mesmo a casa não sendo dele. É o vírus. Ele não tem célula, não é formado por célula, mas ele consegue viver e reproduzir dentro das células de outros seres vivos. Então, vamos grifar? Que ele consegue, ó, ele consegue viver e reproduzir. O que é reproduzir? Fazer outros vírus dentro de outro ser humano. Por causa dessas características, não há consenso. Consenso é quando todos concordam com algo. É como se eu falasse assim, ó, amanhã todo mundo na hora da aula de português vai chupar picolé. Ok? Nem todos vão poder, porque não tem em casa, ou a mãe não está podendo sair para comprar, ou ainda não recebeu, porque é assim que acontece. Então, olha, não há consenso entre os cientistas sobre os vírus, se os vírus são seres vivos ou não. Então, os cientistas, uns falam que os vírus são seres vivos, os outros falam que eles não são. Mas se eles reproduzem, o que você pensa? Eu acredito que tudo que se reproduz tem que ter vida. Mas eu não sou cientista. Não é possível observá-los por meio de microscópio óptico. Geralmente são utilizados microscópio eletrônico. Então, aqueles microscópios mais antigos, também não dá para ver com nitidez, com clareza, os vírus. Tem que ser os mais potentes, os mais atuais, para visualizar a estrutura desses seres. Alguns tipos de vírus podem causar doença em outros seres, como plantas e animais. Essas doenças são conhecidas como virose. Quem nunca chegou no médico, o médico falou assim, é virose. Você dá uma febre, você está lá tossindo, virose. O médico nem olha para você e fala virose, que é mais fácil do que ficar, faz exame, olha daqui, olha dali, entendeu? Nos seres humanos, alguns vírus provocam doença como gripe, como sarampo, como dengue, como a Covid. Então, ó, vamos grifar aí, ó. Nos seres humanos,
Alguns vírus provocam doenças como a gripe, sarampo, a dengue e a Covid, que está aí presente no ar. Por isso que devemos lavar as nossas mãos, lavar o rosto, usar máscara e evitar de sair. Então, nós temos aí, ó, alguns vírus em vermelho, olha, esses vermelhinhos aqui, ó, estão atacando uma bactéria. A bactéria é o azul. A imagem foi aumentada 40.000 vezes para a gente poder enxergar. Já imaginou que tamanho que ela era? Você consegue ter noção? Menor do que um grão de arroz. Aumentou 40.000 vezes para tirar uma foto para pôr nesse livro. Olha que o vírus, quando ele está causando a gripe, gente, atacando as células do sangue. Essas vermelhinhas aqui, ó, são os glóbulos vermelhos que nós temos no sangue. Nosso sangue tem 2 tipos de glóbulos, o vermelho e o branco, ok? O vermelho é o do bem. Então, vamos lá. Os vírus, olha, os vírus da gripe, esses vírus azuis aqui. Chegaram atacando, pondo para quebrar. Aí a pessoa começa, nariz escorrer, olho coçar, espirrar, atchim, atchim. Ficar com febre, dor de cabeça, dor no corpo, porque está totalmente contaminado. Então, número 1, como estudamos no capítulo anterior, a unidade estrutural de ser vivo é a célula, certo? Se os vírus não têm célula, por que alguns pesquisadores defendem que eles devem ser considerados seres vivos? Lembra o que eu falei? Eu acho que é porque eles têm a capacidade de se reproduzir. Então, se você concordar comigo, você vai colocar aí na resposta assim, ó, porque junto, porque esse porquê de resposta, eles se reproduzem. Ok? Combinado? Vamos lá. Só, pessoal, que os vírus também não causam só danos. Ele também ajuda a trazer benefícios. O que são benefícios? Coisas boas. Então, olha, os vírus também podem trazer benefício. Geralmente, ao falar de vírus, são destacadas as doenças que eles podem causar. Então, quando fala assim, fulano, vírus, aí ele, você já está gripado, você está doente? Já pensa logo em doença. Calma. No entanto, muitos vírus podem trazer benefício ao interagir com seres humanos. Foram descritos, eles já perceberam que algumas espécies de vírus são benéficas, que fazem o bem, quando interagem com micro-organismos, como insetos, plantas, fungos, animais. No corpo humano, pode existir uma grande variedade de micro-organismos. São inofensivos, não faz mal. E podem até trazer benefício. Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Há tipos de vírus que atacam a bactéria, chamada bacteriófagos. Ok? Bacteriófagos. Esse vírus pode atacar as bactérias patogênicas e prevenir a ocorrência de uma infecção no corpo. Então, nós temos alguns vírus, alguns micro-organismos dentro do nosso corpo que nos ajudam a nos proteger de doenças.
Com o avanço da ciência, os vírus têm sido utilizados também na indústria e na área da saúde. Né? Nós vimos lá, eles pegaram, descobriram lá a formação do DNA, o desenho do vírus da COVID. Imediatamente, eles estão usando o vírus para gerar o quê? Um benefício para a população, que é a vacina. Então, vamos continuar aí, ainda na página 249. Ok? Nós temos aí um desenho de uma tulipa. Tulipa é um tipo de flor. Ela não aguenta calor, ela gosta de um lugar mais frio, mais aberto, para que as flores dela mantenham na mesma posição, semi-aberta. Se está muito quente, ela abre toda e murcha rapidamente. As tulipas geralmente têm uma cor só. Ou ela é vermelha, ou ela é amarela, ou ela é branca, só uma cor. Aí o que eles fazem? O cientista vai lá, pega uma tulipa, né? E mistura, gente. Faz um enxerto. É como se ele tirasse um pedacinho, né? Pegasse, ele vai lá e pega uma célula da amarela, uma célula da vermelha, junta e faz o quê? Faz ela crescer com duas cores. Chama enxerto. Olha, as tulipas geralmente têm apenas uma cor. Aquelas que têm duas cores são mais valorizadas no mercado, e aí elas ficam mais caras. As tulipas com duas cores foram infectadas por um vírus que ataca algumas células, fazendo surgir a segunda cor. Então, olha, é como se fizesse implante. Como se pegasse um fio de cabelo da minha cabeça e colocasse na cabeça do Tiago. Aí lá no cabelo do Tiago, na onde colocou, vai nascer um cabelo grande, liso. E pegasse um do Tiago e colocasse na minha cabeça. Ia nascer um cabelo anelado. Entendeu? Então, nós temos aí. Quando a gente fala, ó, hemofilia, doença que pode ser passada de pais para filhos e causa problemas de coagulação do sangue. Tem pessoas que têm essa doença, hemofilia. O que é isso, professora? Quando você corta, geralmente não sai aquele tanto de sangue líquido, ralinho. Quem tem essa doença, o sangue vira aquelas plaquinhas. Logo já vai secando rápido, coagula, ele endurece. E isso é ruim. Então, nós temos hoje uma cientista brasileira, famosíssima, que ela vem estudando como os vírus podem auxiliar no tratamento de pacientes com hemofilia. Olha que legal. Ela ficou tão interessada no assunto que ela começou a estudar, buscar informações, como que o vírus pode ajudar a criar, né? A criar um tratamento, que seja uma vacina, que seja um medicamento oral, alguma coisa, para que essas pessoas possam ter uma vida de qualidade. E é isso que nós estamos precisando, não é verdade? Então, na aula de hoje, nós aprendemos que os vírus, né? Sobre os vírus e as bactérias, mas que os vírus, eles provocam doença, mas também podem ter benefício, né? Ajudar na cura, no tratamento, certo? Nós aprendemos que o vírus eu não consigo ver no microscópio comum, que eu só consigo visualizar no microscópio eletrônico.
Nós aprendemos que o vírus, ele pode se reproduzir sozinho e que alguns cientistas nem confirmam que ele é um ser vivo. Olha para vocês verem. Mas se ele reproduz, é porque ele tem vida, acredito eu. Nós aprendemos que os vírus no humano provocam algumas doenças, como a gripe, o sarampo, a dengue, a Covid, né? A HN1, tudo é vírus, ok? Nós também relembramos que a célula tem 3 partes: membrana celular, que é a de fora, citoplasma, que é a parte melecosa, e o núcleo, onde vai todo o processo, né, de reprodução. E que as células, nós também aprendemos que as células elas têm, né, formas, tamanhos e funções diferentes. Então, hoje nós aprendemos muita coisa a respeito de célula, vírus, e na próxima aula nós vamos entrar em mais fundo nas bactérias. Hoje nós só pincelamos. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre as bactérias, qual que é a função dela, o que que ela nos ajuda, né? E aí, nós vamos caminhando. Agora, o que que eu quero, né? Agora que você já entendeu todo o contexto, eu vou pôr aqui na tela grande. Agora que você já entendeu todo o contexto, fique atento, sempre grifa para que você possa acompanhar, registra suas respostas. Caso você tenha dúvida, faz uma interrogaçãozinha ou dobra a pontinha da sua página, para que na próxima aula você possa tirar todas as suas dúvidas, esclarecer tudo, tá? Se eu não souber te responder na hora, eu vou te falar que eu vou pesquisar, então logo eu venho e te sano toda a sua dificuldade ou curiosidade, ok? Combinado? Então, pessoal, meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês, eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, e amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Beijo no coração, tchau!